Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz para todos vocês. A gente está aqui para continuar os nossos estudos do Evangelho de João. A gente parou aqui no capítulo 14, um pouquinho antes, no 13, versículo 31, para a gente entrar no 14. Então, vamos fazer aqui mais esse estudo, amém? Senhor Jesus, esteja conosco, Pai. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estudarmos juntos. Obrigada por essa palavra, obrigada por tantos ensinamentos, Senhor. Esteja sempre conosco e que esses ensinamentos possam fazer parte da nossa caminhada e da nossa vida, Jesus. E que hoje, mais que ontem, consigamos aprender ainda mais a respeito de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente parou aqui nas últimas instruções de Jesus aos discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, nós vamos ler, né, e fazer um breve apontamento a respeito desse capítulo, do 15, e se a gente conseguir do 16 também, tá bom? Então, vamos lá. Tendo ele, pois, saído, né, Judas, quando Judas sai, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Por que disse isso Jesus? Porque quando Judas sai, a profecia se cumpre. Ele vai e diz, né? Ele vende a informação de onde está Jesus, de quem é Jesus. Então, naquele momento que a profecia realmente se cumpre, porque vocês vão ver em seguida que os fariseus, eles enviam soldados atrás de Jesus para o prenderem, né? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, já mencionando aqui a respeito da sua crucificação, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis antes uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é um mandamento maior deixado por Jesus, né? Que nós nos amemos uns aos outros. E quando a gente ama uns aos outros, a gente deixa de julgar uns aos outros, a gente deixa de brigar uns com os outros, a gente deixa de competir uns com os outros, enfim. O amor, ele anula todos os outros sentimentos, todos os outros adjetivos, todas as outras ações que a gente pode ter em relação ao nosso próximo, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Ou seja, Jesus nesse momento já diz a Pedro, né, aquilo que ele estava dizendo há poucos segundos atrás era apenas um impulso da carne, porque no momento em que Jesus mais precisaria dele, ele o negaria 3 vezes. Então Jesus já estava prenunciando o que haveria de acontecer ali em relação à atitude de Pedro com Jesus perante a prisão de Jesus. Não se turbe, aqui vem o capítulo 14, né? Começa aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, eu nem interrompi aqui porque são as palavras de Jesus e são as palavras finais de Jesus a respeito da sua vida, né? A respeito de para onde ele iria, quem ele é e quem vai até lá, o que é que vai encontrar, né? Então, assim, aqui Jesus está dizendo que ele vai para o reino dos céus, que ele vai de novo viver com o Pai. Para onde ele está indo naquele momento, ninguém pode ir, mas quem crê nele, quem amar ao próximo como ele ama, quem seguir e obedecer os mandamentos e os estatutos e todos os ensinamentos deixados ali por Jesus, com certeza, né, crendo e obedecendo, entrará no reino dos céus futuramente. Então, assim, já sabe o caminho, não pode ir naquele momento, mas já sabe o caminho é Jesus. O caminho é crer em Jesus, obedecer aos seus ensinamentos e passar os seus ensinamentos para frente para outras pessoas. Nisso reside o amor ao próximo, em levar ao próximo as palavras de Jesus, levar ao próximo os ensinamentos de Jesus. Quem somos nós para guardar o ensinamento para nós? O ensinamento que é guardado para nós não nos revela o caminho. Nós precisamos sim estar dispostos e abertos a compartilhar com o nosso próximo aquilo que Jesus nos deixou, amém? E é isso que ele diz tudo aqui, que ele vai embora, porém ele vai deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que já está ali, mas está com Jesus. E quando Jesus vai embora, o Espírito Santo fica, né? E ele passa a habitar em nós. Então, isso talvez naquele momento fosse um pouco difícil de ser entendido, mas hoje, nós conhecendo toda a trajetória de Jesus e as escrituras também, e tudo aquilo que foi dito tanto pelos profetas quanto pelos discípulos e por Jesus Cristo, nós já temos o pleno conhecimento de todas essas palavras que ele disse a todos os discípulos dele aqui, né? E continuando, disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É verdade, né? Se soubessem naquele momento discernir tudo aquilo que ele estava dizendo, eles ficariam em festa, né? Sabendo que o Filho de Deus voltaria para Deus. Algo maravilhoso, extraordinário, né? E que eles poderiam naquele momento se considerar privilegiados em ter essa visão, em viver este momento especificamente, que é um momento que todos nós como cristãos gostaríamos de ter vivido, mas não pudemos por estarmos aqui hoje. Mas naquele momento eles eram grandes privilegiados por viverem este momento e por isso eles estariam em êxtase se realmente tivessem discernimento a respeito do que Jesus estava dizendo, de que ele voltaria ao Pai, né? Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima. Internet oscilando, a gente vai tentar continuar aqui, né? Para não perdermos o fio da meada aqui nos estudos. Então, continuando aqui de onde eu parei. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, assim, ele termina ali na ceia, né? Ele termina aquela última ceia que ele faz com os discípulos, dizendo inclusive que aproxima-se o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satanás, né? Que vem para se manifestar em prol do cumprimento das profecias de Jesus. Assim aconteceu, porque foi necessária essa participação também, que a gente vê ali em Judas, que a gente vê nos fariseus, que a gente vê no próprio povo em si, quando eles escolhem Barrabás para ser liberto no lugar de Jesus. Justo o povo que acompanhou todos os milagres, né, que se alimentou de milagre de Jesus, que foi curado de milagre de Jesus, essas pessoas mesmo foram usadas pelo inimigo para que Jesus fosse condenado e crucificado definitivamente. Então a gente vem para o 15, que é a continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, nós precisamos estar em Cristo, estar em Jesus, para que a gente possa frutificar. Quando a gente aprende com Jesus, a gente precisa colocar tudo aquilo em prática, porque quando a gente não coloca em prática, simplesmente a gente está sendo um ramo inútil, né? Então é necessário que nós, todos os ensinamentos que Jesus nos deixa, que nós coloquemos isso tudo em prática e que nós creiamos nisso verdadeiramente, para que isso ocorra tantas mudanças em nós a ponto de nascer ali em nós, né, novos frutos, e esses frutos venham a beneficiar outras pessoas também. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem cuida dessa videira é o Senhor. E onde nós aprendemos verdadeiramente, onde nós crescemos, onde nós somos nutridos é em Jesus, que é a videira, né?
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse é um versículo muito importante aqui do capítulo 15, porque quem está em Jesus Cristo e as suas palavras estão nele, este pode pedir tudo o que quiser e vos será feito. O problema, muitas vezes, aqui que a pessoa fala, nossa, mas eu oro e minhas orações não são atendidas. As nossas orações não são atendidas quando nós buscamos Jesus, mas ele não está dentro de nós. Quando a gente busca Jesus simplesmente por querer algo, simplesmente por precisar de algo. Mas o que tem feito, o que você tem feito, de que forma você tem construído um relacionamento com Jesus, qual é o teu nível de intimidade com Jesus, o que você tem de entrega para Ele, o que você faz que agrada a Deus, o que você faz que gera frutos para o Senhor, para que você possa ajoelhar e na sua necessidade orar e as suas orações serem atendidas. Existe sim um critério para Deus, para as orações serem atendidas. Ah, existe um método, uma cartilha para isso? Não. Mas algumas situações muito simples, porém muito profundas, como essa, exigem sim que você tenha um determinado comportamento para que suas orações sejam atendidas. As palavras, você tem que estar em Jesus e as palavras dele dentro de nós. Então nós precisa haver uma troca. Para eu chegar até ele para fazer um pedido, ele já tem que estar dentro de nós. Sem que ele esteja dentro de nós, se as suas orações vão ser atendidas ou não, eu não sei, né? Eu acredito verdadeiramente que nós precisamos construir sim um relacionamento. Eu tiro por base minhas próprias experiências a respeito de orações. Eu acredito que você também, se você parar para refletir a respeito disso, você vai tirar suas próprias conclusões. No momento em que você faz um pedido para Deus, você está realmente ali vivendo um relacionamento com Ele, você tem uma entrega para Ele, você dá algo de si para o Senhor, porque dar algo de si para o Senhor é se alimentar da palavra, é estudar a palavra, é fazer um devocional, é ter um momento de oração e de adoração a Deus. As pessoas às vezes esquecem de adorar o Senhor. Como você quer agradar a Deus se você não o adora, se você não entrega para Ele a adoração e o louvor que Ele gosta de receber? É a mesma coisa de um pai para um filho. O relacionamento ali de um pai para um filho não pode ser simplesmente de ordem, de disciplina. É um relacionamento de amor, é um relacionamento de carinho entre ambos, é uma troca. E essa troca, ela é muito importante para a oração também ser atendida, né? Aqui nesse versículo 7 fica muito claro a respeito disso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Jesus, ele fala o tempo todo sobre gerar fruto, gente. Gerar frutos nada mais é do que você aprende, você vive um relacionamento, você entrega e dá de tudo de si para aprender e você gera frutos a respeito disso. Tem muita gente que tem muito fruto dentro de si, mas não divide com ninguém. E tem muita gente que quer dividir tanto com tantas pessoas que não tem tempo de se alimentar para construir os seus próprios frutos. Que é muita gente que às vezes quer se dedicar tanto a ministérios, quer ser tão prestativo em ministério, mas não tem nada para compartilhar no ministério porque não tira o tempo necessário para se alimentar e para aprender. E isso é muito importante, a gente precisa disso. A gente precisa disso o tempo todo. Então, as duas coisas são muito prejudiciais. Quando você aprende muito, mas guarda tudo para si, você
não se posiciona em relação a outras pessoas, você não ajuda outras pessoas a crescerem, você acha que porque a graça individual fica só tudo para você. Não é bem assim, porque Jesus ele fez discípulos para que nós sejamos como seus discípulos, para a gente aprender e distribuir. Não adianta só aprender e guardar para si, isso é egoísmo e você está pecando do mesmo jeito, né? E também não adianta você querer dar tanto de si, mas não ter nada para dar. Você precisa haver um equilíbrio. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso fazer meu devocional, eu preciso ter meu tempo de jejum e oração, eu preciso ter o meu tempo de adoração, eu preciso ter o meu tempo de comunhão, eu preciso ter o meu tempo de gerar frutos. Então, tudo isso envolve um cristão. São todas essas coisas que Jesus veio nos ensinar. Quem nós precisamos ser conosco, quem nós precisamos ser com Deus, quem nós precisamos ser com Jesus e quem nós precisamos ser com o nosso próximo. E isso fica muito claro aqui no Evangelho de João, porque Jesus mesmo, aqui, como nós já dissemos no primeiro dia, Jesus, ele aqui fica, João descreve com perfeição, com maestria, a divindade de Jesus, a pessoalidade de Jesus, né? Que são duas coisas que ele fez ao mesmo tempo. E é isso que nós precisamos aprender, a sermos como Jesus espiritualmente e como Jesus humanamente. Humanamente você tem que distribuir o que você aprende no lado espiritual. Então, e você não tem nada para ensinar no lado físico se você não se alimentar no lado espiritual. Então é uma troca bem mútua ali, que você precisa tanto se alimentar para distribuir, porque você precisa ter o que distribuir, e se alimentar para você mesmo, para haver um crescimento e obviamente para haver um relacionamento com Jesus, porque sem esse relacionamento você também não tem nada para ensinar. E havendo um relacionamento, mas você não distribuindo com o seu irmão, o que você está fazendo então? Né? Então não precisa ser cristão, não é verdade? A gente precisa sim compartilhar a palavra de Deus com o nosso próximo, sempre, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então vamos continuar aqui. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tendo-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Tá vendo aqui, ó? Para que a vossa alegria seja completa. Há uma completude, há uma situação em que nós devemos aperfeiçoar, e o aperfeiçoamento está nisso, em aprendermos e distribuirmos, em nos alimentarmos para distribuirmos. Essa é a ordem, né? Essa é a ordem de Jesus. Alimenta-se espiritualmente e compartilha com o teu próximo. Amar ao próximo significa levar a palavra de Deus. Quando a gente leva a palavra de Deus para o nosso próximo, a gente está assim demonstrando o amor a ele. O amor que nós temos, porque nós queremos melhor para ele, porque toda a palavra de Deus, ela se fundamenta no que é melhor para nós, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Pronto, tá aqui. É simplesmente tudo que eu disse até agora, Jesus vem dizendo no capítulo 15 inteiro,
né? É essa a função que temos, é esse o nosso principal chamado quando somos escolhidos, quando fomos escolhidos. Isso é o nosso chamado, é o que a gente precisa fazer, essa construção. A construção de um relacionamento com Jesus, de um relacionamento de quem crê em Jesus, porque quem crê em Jesus, quem crê em Deus, e alimentar esse relacionamento e viver aquilo que Jesus tem para nós, que é estudarmos a palavra, nos alimentarmos, sermos nutridos dessa palavra para que possamos ser ramos dessa videira verdadeira e assim, estando nutridos no Senhor, nas palavras de Deus, a gente gera fruto e aí a gente precisa multiplicar esses frutos no amor ao próximo, né? O cuidado com o próximo, levar a palavra de Deus ao próximo, levar esse nosso conhecimento ao próximo através, não precisa ser de um ministério, mas da nossa vida em si, né? Da nossa conduta e de um conselho e de um auxílio, de todas as formas possíveis que Jesus nos ensina aqui nas Escrituras. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, e se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Quem anda com Jesus, gente, se o inimigo tenta te atingir, está tentando atingir a Deus. Então ele vem, o negócio é comigo. Sabe quando ele compra a briga? Ele compra a nossa briga. É isso que ele está dizendo aqui. Que se você está andando com ele, qualquer dificuldade que você se encontre, qualquer ameaça que você se encontre, qualquer agir do inimigo na sua vida, que ele tente vir sobre você, é Jesus, é Deus, é o Senhor que compra a sua briga. Por isso é importante a gente estar andando aqui com ele, obedecendo aos seus mandamentos e fazendo tudo que lhe agrada. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Sempre nós, como cristãos, seremos perseguidos pelo mundo. Isso está bem claro nesse nosso momento aqui no Brasil. Todos seremos perseguidos pelo mundo, porque nós não somos do mundo, não são as coisas do mundo que nos agradam, são as coisas de Deus. Quando as coisas de Deus te agradam, ele compra suas brigas, e o mundo que pertence ao maligno, ele vai sempre querer te atingir, mas não vai conseguir te atingir, porque o Senhor compra suas brigas, ele compra as nossas brigas, e ele vence as batalhas por nós. Amém? Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tá vendo? É bem isso. Jesus é o mestre. Se ele é o que é o mestre, foi perseguido, imagina nós, que somos menores que ele, que somos servos dele. Nós seremos mais perseguidos ainda. Mas se nós estamos em Jesus, se nós estamos em Deus, se nós cremos nele de todo o nosso coração, ele está à frente, ele está nos guardando, ele está comprando as nossas brigas. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Andar com o Senhor não tem erro. Andar com Ele, nos protege, nos edifica, nos fortalece. Andar com Jesus, crer nele, aprender tudo que ele nos ensina e ensinar o nosso próximo, faz de nós seres escolhidos ali e queridos e amados pelo Senhor e protegidos pelo Senhor. E é disso que a gente precisa. Porque
se nós estamos envolvidos com o mundo e não estabelecemos para nós os critérios que são do céu, que são esses mandamentos que Jesus deixa para gente, o que vai sobrar para nós? O que vai sobrar são as derrotas, são as dificuldades, são a gente se sentir enfraquecido a cada vez que somos, a cada vez que nós somos atingidos pelo mundo, que somos confrontados por ele. Então, por isso é importante que nós saibamos onde a gente se fortalece. O ramo de uma videira precisa estar na videira para ser forte. Se ele estiver fora da videira, ele está no mundo. E aí você já está enfraquecido, você já não está mais sendo guardado pelo Senhor, ele já não compra mais as suas brigas. Então você está entregue à sua própria sorte. E isso é o que nos leva para o fundo do poço. Mas o que nos tira do poço é a palavra de Deus, é crer em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê no Pai. E aí Ele está conosco, Ele está à frente das nossas batalhas, como o Deus dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que Ele foi, é e sempre será. Amém? Hoje a gente termina aqui no 15, e aí amanhã a gente faz o 16 e o 17, e depois a gente vai concluir o 18 e o 19, o 20 e o 21. Então, vão ser quarta, quinta e sexta, vai dar certinho. E aí, na sexta-feira, a gente conclui o Evangelho de João. Então, a gente vai orar e agradecer por mais esse momento, né? Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de estudo, de entendimento da Tua Palavra, de crescimento em Jesus Cristo, naquilo que Ele nos deixou como mandamento, para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos absorver nas nossas vidas e gerar frutos através disso, Senhor. Muito obrigada, Pai. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, Senhor, para mais um dia de estudo, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra de hoje. A gente leu os capítulos 14 e 15, muito edificantes por sinal, que são as próprias palavras de Jesus o tempo todo aqui para os seus discípulos, aquilo que Ele deseja para nós. Não deixem de reler esses 2 capítulos e de refletir a respeito deles e de tirar também as suas conclusões, porque, como eu disse, às vezes o Espírito Santo ele revela as coisas sobre pontos de vista diferentes para cada pessoa, e isso é muito bacana, porque um agrega ao outro. Sempre que você fizer um estudo, busca bastante a respeito disso, busca orar a respeito dessas palavras de Jesus, refletir a respeito das palavras de Jesus é sempre muito importante para nós, amém? Amanhã nós estaremos aqui de volta e a gente continua no capítulo 16. Então, Deus abençoe seu dia, tenham uma noite muito tranquila, estejam na paz do Senhor, e amanhã nós estaremos juntos aqui mais uma vez para a conclusão essa semana da leitura aí do Evangelho de João. Um grande beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Até a próxima.